Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos que nos veem, que nos ouvem, que têm nos acompanhado pelas redes sociais. Estamos felizes sempre, independente das circunstâncias, independente das situações. Sabe por que estamos alegres? Porque a nossa alegria não se dá mediante as situações. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa alegria é saber que temos um Deus que nos ama, que cuida de nós e que nunca irá perder o controle da nossa vida, nunca irá perder o controle da sua igreja, de todos aqueles que o pertencem. Amém? Eu queria deixar uma palavra de Deus ao seu coração em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Só um versículo apenas, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz assim: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vou repetir esse versículo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Espírito Santo, fale conosco. Queremos te ouvir, Senhor. Pai, que em nome de Jesus nunca a nossa fé seja abalada a ponto de ficarmos pelo caminho de desistirmos. Oramos ao Senhor nesta noite para que a tua palavra ela encontre corações sedentos, famintos pelo Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu, porque somos propriedades exclusiva tua, Pai. Que esta palavra, que é uma semente, ela possa encontrar terras férteis, que possa crescer e frutificar em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós queremos aqui dizer uma coisa: nós não estamos esquecendo das orações. Ou das orações. A igreja tem orado sim. A igreja tem pago o preço em oração a Deus pelo momento que queremos em Deus que já está passando. Irmãos, esses dias nós vimos aqui duas palavras que foram muito importantes, dentre outras, claro. A primeira é oração, e vimos na semana passada, e na semana retrasada foi sobre a palavra. Oração, ainda a gente vai continuar insistindo nesta fala acerca da oração. Mas hoje eu gostaria de trazer uma reflexão para você que está nos vendo, nos ouvindo, acerca de Apocalipse 20, versículo 15, que fala do livro da vida. Durante muitos e muitos anos esse assunto, esse tema foi discutido dentre grandes teólogos, grandes filósofos, inclusive dentre eles os pais da igreja estavam também discutindo isso sobre o livro da vida. O texto de Apocalipse, no capítulo 20, ele não vai deixar dúvida para a gente. Não vamos entrar em discussão para saber que livro é esse, porque a Bíblia nos dá a resposta. Só que a Bíblia está falando que os que não foram achados escritos no livro da vida, esses foram lançados no lago de fogo. Olha que interessante. Aqui no livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, é um livro que aponta para os últimos dias, aponta para esses dias. Claro que a gente não é ignorante de dizer que do capítulo 1 até o capítulo 22 de Apocalipse é só apontando para o que vai acontecer. Sabemos que alguns fatos de Apocalipse já aconteceu. Por exemplo, a carta que Jesus direcionou para as igrejas da Ásia.
capítulo 2 e capítulo 3, foi algo para aquele tempo. Foi algo que as igrejas de fato existiam naquele tempo. Por exemplo, a igreja de Éfeso e outras igrejas, Esmirna, Laodiceia, essas igrejas existiam. E aquilo aconteceu, Jesus estava falando para um tempo presente. Mas aqui nesse texto do Apocalipse capítulo 20, ele está falando para o final de todas as coisas. Enquanto estamos andando aqui agora, vivendo essa caminhada com Cristo, caminhando, vivendo o cumprimento das profecias bíblicas, mas ainda tem algumas que irão acontecer. E a principal, que vai ser a mais dolorosa de todas, para mim, é o juízo final. Por quê? Porque ele vai revelar todas as coisas. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo falou sobre o ouro, a prata, a pedra preciosa. Depois ele falou da palha, do feno e da madeira. Ele estava apontando também para os últimos dias. Ele estava falando acerca do julgamento que aqueles iriam receber. Alguns que fizeram sobre o fundamento, que edificaram sobre o fundamento, que é Cristo, a obra desse prevalece. Aqueles que não fizeram sobre o fundamento, que fizeram algo voltado para si, claro que serão queimados. O texto vai dizer, porém, alguns serão salvos. Mas esse texto aqui não está falando para salvos, está falando para aqueles que serão julgados. Irmãos, eu queria ler alguns textos com vocês. Por exemplo, Apocalipse 20, versículo 12. É um texto e é um assunto muito complexo, mas a gente vai entender. 20, versículo 12 de Apocalipse. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as obras. Para que não haja confusão de interpretação nesse texto, os mortos não foram julgados pelo livro da vida. Pelo contrário, eles foram julgados pelos livros, e o texto vai dizer, segundo as suas obras. O que João está vendo aqui é duas coisas distintas. Um livro que fala dos salvos, que é o da vida, e os outros livros, que é o que fala das obras daqueles que serão julgados segundo Deus. E isso aqui, irmãos, é algo muito sério. Por quê? Porque o texto que nós lemos para iniciar aqui essa palavra, no versículo 15 do capítulo 20 diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Deixa eu te explicar aqui algumas coisas, eu acho que a gente vai ter tempo para isso. A primeira, existe o inferno e existe o lago de fogo, certo? O inferno, em algumas traduções bíblicas, por exemplo, em Lucas, quando fala do rico e Lázaro, vai denominá-lo como Hades ou Hades. Esse lugar é o lugar onde estão aqueles que morreram sem Cristo e cujos nomes não estão escritos no livro da vida, certo? E segundo, o que o texto está mostrando para nós aqui é que esses que depois do juízo não tiveram o nome achado no livro da vida, no livro dos salvos que irão morar eternamente com Deus, eles foram lançados no lago de fogo. E no Apocalipse vai dizer que isso é a segunda morte, ou seja, uns que já estão no inferno ou no Hades sofrendo, no dia do juízo, os nomes que não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que a Bíblia vai dizer que no lago de fogo já estarão lá, já foram lançados o anticristo e o falso profeta e Satanás. É a segunda morte. Se a gente olhar para o Apocalipse, você vai ver que o texto diz: e a morte deu os mortos, e o inferno deu
os que estavam no inferno, para serem julgados. E isso é interessante. E pior, é muito preocupante. Se vocês forem olhar aqui, o texto vai continuar dizendo, versículo 13, capítulo 20: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Agora essa palavra aqui vem comigo. Segundo as suas obras, que é o quê? Que são os livros que foram abertos, do versículo 12. Então a gente não pode esquecer duas coisas fundamentais: os livros e o livro da vida. E é sobre o livro da vida que eu quero trazer uma breve reflexão aqui. O livro da vida, que é o livro onde está escrito o nome dos salvos. E como que se escreve o nome de alguém no livro da vida? A Bíblia vai dar algumas direções para nós. Se você for ver na Bíblia, por exemplo, capítulo 4 de Filipenses, versículo 3, Paulo disse assim, conversando com Evódia, ali para a igreja de Filipenses, e para alguns que ali estavam como Clemente, ele diz: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores. E que ele termina dizendo: cujos nomes estão escritos no livro da vida. Eu te pergunto, como que Paulo tinha a certeza, a plena convicção que os nomes deles estavam escritos no livro da vida? Eu não sei se você já ouviu uma história que é contada por muita gente lá fora. Diz assim: quando eu morrer, Deus sabe para onde eu vou. Não, quando alguém morre, só Deus sabe para onde a pessoa vai. Ó, o dedinho. O próprio Deus deixou claro pela palavra que o caminho para estar com Ele, não depende exclusivamente de Deus. Preste atenção. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8: vós sois salvos pela graça, não por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, se a salvação não é pelo que eu faço, por que não depende exclusivamente de Deus? Se dependesse exclusivamente de Deus, você acha que Deus ia lançar uma parte ir para o inferno e outras para o céu? Claro que não. Deus não é injusto, Deus é justo. Por isso que Deus, desde o Éden, desde a criação, desde o Gênesis, quando Deus estabeleceu limites para Adão, Ele disse: olha, Adão, de tudo isso aqui você pode provar, agora daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, você não toque nela, porque no dia que você provar daquela árvore, você vai morrer. Deus estava dizendo para Adão o seguinte: Adão, a escolha é sua, de vida ou de morte. E a Bíblia vai dizer: eu lanço diante de ti a vida e a morte. Aí o Senhor diz na Bíblia: eu aconselho que escolha a vida para que vivas. Então o seu nome está escrito, ou ser escrito no livro da vida, para ter direito a morar a eternidade com o Senhor. Não depende exclusivamente de Deus. A parte de Deus é: você quer, você aceita o plano perfeito, você se arrepende dos seus pecados, a porta da graça está aberta. Pode ser matador, ladrão, prostituta, traficante, seja a pessoa da pior espécie, Deus está de braços abertos. Agora, a escolha de ir para a porta da graça, receber Jesus, não depende de Jesus, depende de você. É isso aqui que eu quero parar com você. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 5 diz: o que vencer, olha o vencedor, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Que legal! É para se alegrar, irmão. Sabe por quê?
Porque nós não estamos naquela lista das pessoas que dizem: quem sabe para onde eu vou é Deus. Você está nessa lista, meu filho? Tá, não, né? Vocês estão nessa lista, não, né? Que diz que quem sabe para onde vai é Deus? Tá, não. Eu também não estou, não, irmãos. Nós temos a plena convicção para onde vamos. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus, Efésios capítulo 1, versículo 13 em diante, Paulo disse que o Espírito Santo da promessa é o penhor, ou seja, o Espírito Santo de Deus me garante que eu terei a vida eterna. Por quê? Porque Ele é a garantia, Ele está em mim. E Jesus disse, capítulo 14 de João: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo da promessa, o Consolador. Jesus estava dizendo: olha, eu estou voltando para o Pai, mas eu vou deixar com vocês uma garantia, que vocês estarão comigo. Por isso que no capítulo 14 de João ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar lugar. Mas olha o que Jesus estava dizendo: mas se assim for, eu vou ter que voltar de novo. Em outras palavras, vou ter que morrer de novo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus estava dizendo: Ele é o único que leva você para o Pai, e que é por meio de Jesus, por meio do sacrifício, que nós obtemos o nosso nome escrito no livro da vida. Olha que interessante isso aqui. Capítulo 10 de Lucas. Jesus deu uma missão para os discípulos. E nessa missão que Jesus dá para os discípulos, ele disse assim: olha, vocês vão sair de 2 em 2, de dupla. Aí Jesus vai lá, separa 70 e envia de 2 em 2. Irmãos, e quando os discípulos estão retornando da missão, eles retornam numa alegria tão grande. Meu Deus, voltaram cuspindo brasa, pisando na cabeça da serpente, tão animado desse mundo, dizendo. Aí Jesus senta com eles agora e diz assim: vamos lá, me conta aí como é que foi a experiência de vocês. E eles começaram a dizer: no seu nome, Jesus, os demônios se sujeitam. Eu queria água, meu filho. No teu nome os demônios se sujeitam. No seu nome eles vão embora. No seu nome, no seu nome. Aí, irmãos, versículo 19, Jesus disse no capítulo 10: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não parou por aí. Versículo 20 de Lucas 10, Jesus disse: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Jesus disse assim: olha, não fiquem alegres só por causa disso, não. Deus abençoe, te dê uma boa companheira e muitos filhos. Não fiquem alegres só por causa disso, não, porque Jesus sabia que Ele tinha poder, e todo o poder pertencia a Ele. Aí Jesus termina dizendo o seguinte: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. Em outras versões, está escrito num livro nos céus. Se a nossa alegria não for em termos os nossos nomes escritos no livro da vida, se a nossa motivação, se o nosso alimento não tiver duas coisas: fazer a vontade do Pai, e segundo, se porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, somos salvos em Jesus, pela pessoa de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pelo amor de Jesus, a nossa motivação vai nos parar. Essa deve ser a nossa motivação: termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Jesus disse: essa é a sua alegria, ou essa deve ser a sua alegria.
Queridos, a minha pergunta é: o que deve ser feito para ter o nome escrito no livro da vida? Primeira coisa, é por meio do arrependimento. Não é por meio da emoção, não é por meio do momento. Eu estava chorando, eu ouvi uma palavra, eu fiquei chorando, e agora eu sou de Jesus. Não! Arrependimento é diferente de remorso. O arrependimento, no arrependimento, eu já falei aqui numa das pregações, ele envolve a metanoia. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando Pedro está dizendo: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Pedro estava dizendo, a palavra no original está dizendo o seguinte: mudem a mentalidade. O arrependimento traz mudança de mente, é a metanoia. Então o verdadeiro arrependimento vai se cumprir o que as escrituras dizem: aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Entende? Toda a prática pecaminosa do homem, ela é mudada pela metanoia, ou seja, por meio do arrependimento. Então, no arrependimento verdadeiro, o ser humano tem a sua mente, a sua vida, e automaticamente o seu comportamento é transformado. Esse é o arrependimento de verdade. No remorso há choro, há encenações, mas não há arrependimento, porque depois a pessoa volta a fazer as mesmas coisas que fazia. E segundo, a Bíblia vai dizer que é por meio da confissão. Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10, diz assim: 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração nós cremos que Jesus é o unigênito Filho de Deus, é o único que nos salva, é o único que tem o poder de interceder, de salvar e de estar com o homem até o último momento da vida dele, até ele estar com o Pai. Mas é com a nossa boca, é com a nossa vida que confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que você vai ver muitas das vezes os cristãos pregando, dizendo o seguinte: olha, você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aí alguns, pela ignorância de entendimento, dizem: eu já tenho Jesus de quando eu nasci. Não! Claro que não! Claro que não! Ninguém tem Jesus de quando nasceu. Até porque a salvação, ela se dá a partir do momento que o homem, o ser humano, tem ciência da justiça, do juízo e do pecado. É muita ignorância dizer: já nasci com Jesus, já tenho Jesus e vou para o céu. Mentira de quem te ensinou isso. João capítulo 5, versículo 24 diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha voz, Jesus está falando, e crê, olha o coração, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará mais em condenação, ou mais em juízo, mas passou da morte para a vida. É quando o ser humano tem ciência do que é certo, do que é errado, do que é pecado, do que não é, e pela sua decisão, certo, pessoal, não depende dos pais, não depende de amigos, depende do ser humano, pessoal. Por isso que a salvação é individual. Daí quando o ser humano crê com o coração, tem convicção que Jesus é o único que salva, que confessa Jesus com a sua vida, publicamente diante das pessoas, não tenho mais vergonha diante da sociedade: eu sou de Jesus, eu entreguei minha vida para Ele, eu confessei Ele como Senhor e Salvador. A Bíblia diz: serás salvo. Daí se constrói, ou melhor dizendo, daí o ser humano passa a viver toda a plenitude do plano original de Deus. Porque o ser humano, quando ele vive no tempo da ignorância, vivendo a sua vida cheia de mazela pecaminosa, fazendo o que é certo e o que é errado, a Bíblia diz que o Senhor
as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus fica dando oportunidade, dando oportunidade. Por isso que Deus é longânimo, até que o ser humano se arrependa. Paulo de Tarso foi um exemplo. Paulo conhecia a lei, Paulo era um fariseu, era membro do Sinédrio, sabia o que se dizia a lei, a profecias, mas Paulo não conhecia Jesus. E foi necessário, no caminho de Damasco, Jesus parar Paulo. Paulo olha e diz: quem é Senhor? Olha que coisa, qual coisa bonita. Quem é Senhor? Paulo sabia quem era. Jesus disse: sou eu, Paulo, aquele que você está perseguindo. Se fosse um da gente nos dias de hoje, caba safado, é você que está perseguindo os crentes, né? É você que está levando para as praças. E agora está perguntando quem é. Mas Jesus, irmãos, é manso e humilde. E é o exemplo que a gente tem que seguir. Aí Jesus diz: Paulo, sou eu a quem vocês perseguem. A igreja que você está perseguindo, os cristãos que você está perseguindo, Paulo, você não está perseguindo a eles, mas a mim. E Jesus disse: Paulo, duro é para você recalcitrar contra os meus aguilhões, Paulo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Paulo, para você é difícil. É a mesma coisa de você dar murro em ponta de faca. Paulo não caiu do cavalo não, viu? A Bíblia não diz isso não, viu? Aí Paulo é levado para uma rua chamada direita, e lá Ananias, direcionado pelo Senhor, vai, ora por Paulo, as escamas de Paulo caem. Paulo estava orando nesse dia, e daí a vida de Paulo não foi a mesma. Paulo se arrependeu e encontrou a salvação. E é isso que eu quero que você entenda, você que está me vendo e ouvindo. 2 livros que eu li aqui: os livros das obras e o livro da vida. O ser humano que não aceita o plano perfeito de Deus, Jesus Cristo, o único Salvador, intercessor, mediador, o único que salva o homem da sua vida pecaminosa e leva para o céu, é Jesus. Se o ser humano não quer, o problema não é mais de Deus, e Deus não tem nenhum problema com isso, melhor dizendo, o problema é do ser humano. Daí, no dia do juízo, que é o texto que nós lemos no início, aqueles que já morreram sem Jesus, isso é pesado, aqueles que já morreram sem Jesus, e que a parábola do rico e Lázaro é clara, quando aquele que já estava sofrendo disse o seguinte: envia então os profetas lá, envia alguém lá para falar para minha família, para que não cometam o mesmo erro. Abraão disse: lá eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Sabe o que é que isso mostra, queridos? Deus te deu a decisão e o livre-arbítrio de saber onde você quer passar a sua eternidade. Jesus falou muito sobre isso. Ele disse que a porta apertada e o caminho estreito é o que conduz ao céu. O caminho largo é o que conduz ao inferno, e muitos são os que entram por eles. Vocês estão pensando que esses que zombam, que não querem saber de Jesus, querem viver a sua vida desgarrada, fazendo o que acha melhor e pior, eles não vão dar conta não, e irão dar conta sim. A Bíblia diz que serão julgados, porque a Bíblia diz em Hebreus que após a morte segue-se ao juízo. Para os que morrerem sem Cristo, depois da morte carnal, é o julgamento de Deus. Olha que negócio sério. É o juízo. Aí o texto diz que os mortos, o inferno, olha que interessante, deram os que lá estavam. Olha, Fernandes. Ou seja, alguém já está sofrendo, Marquinhos, e depois, no último momento, vai aparecer diante do tribunal de Deus para ser julgado segundo as suas obras. E a Bíblia vai dizer que os que não foram achados, nós lemos aqui, Apocalipse 20, no versículo 15, que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, ou seja, já está no estado de sofrimento,
que não é o purgatório, que não é a segunda oportunidade para remir os pecados, para a pessoa se arrepender, para depois, diante do juízo, Deus dizer bem assim: olha, eu vi que você se arrependeu no purgatório e agora você vai ter uma segunda chance. Não existe isso na Bíblia, é antibíblico, viu? O texto diz: estão no Hades, inferno, sofrendo. E o pior sofrimento é que quando estiver diante do tribunal de Deus, serão julgados e serão lançados num lago de fogo. E a Bíblia vai dizer: é a segunda morte, ou seja, acabou-se. Qual a sua escolha? Jesus disse para os discípulos: se alegrem, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. O nosso nome está escrito no livro da vida. E Apocalipse 3:5 ele diz que aqueles que vencerem, de forma alguma eu riscarei os seus nomes do livro da vida. Sabe o que é que Jesus está dizendo para você nesse dia, nessa noite? Ele está de braços abertos para que você entregue a sua vida para Ele. Preste atenção. Para que você entregue a sua vida para Ele. A sua vida para Ele. Para que Ele coloque a vida dele em nós. Então Jesus está dizendo: olha, é a vida de Jesus que deve estar na sua, e não você viver mais a sua. Como que a vida de Jesus está em mim, Chile? E eu vivo o pecado, e eu faço as mesmas coisas antigas. Como que a vida de Jesus? Eu sou de Jesus, a vida de Jesus em mim, e agora eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu continuo praticando pecado, sabe, mentindo, roubando. Não é a vida de Jesus. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a vida de Jesus em nós não é mais a nossa vida. Aí faz toda a diferença. Aí você entende por que se tem um nome escrito no livro da vida. Sabe? Porque você abriu mão da sua vida. Você abriu mão dos seus prazeres, dos desejos carnais, daquilo que era tão bom para a sua carne. Você abriu mão em favor da obediência a Deus para viver a vida de Jesus. Sabe qual é a nossa maior esperança, irmãos? É que se o Senhor nos chamasse hoje, a gente sabe para onde a gente vai. A gente é peregrino. A gente não é andarilho. Andarilho é que vive a vida sem saber para onde vai, né, Fernandes? Vai para uma cidade, vai para outra, não sabe nem para onde veio, para onde foi, nem para onde está voltando. Porém, o peregrino que nós somos, não. Estamos aqui na terra com um propósito e uma missão. Sabemos da nossa origem, que foi do Pai, e sabemos que o nosso destino também é para onde? Essa é a nossa alegria e esperança. Ei, você pode ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor salário, mas a alegria plena, a alegria completa é ter o nome escrito no livro da vida. E sabe qual é o melhor? Ninguém pode riscar. Jesus disse: eu não vou riscar. Eu não riscarei o seu nome de lá. Vai dar uns pinotes. Não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Lá em 1 João fala: a igreja, os salvos, não serão julgados para condenação. Não pense que você quer abrir mão da sua vida, que você quer abrir mão de tudo.
agora, está vivendo a vida, vivendo para Jesus, sabe? Vivendo a vida de renúncia, de obediência. Não pense que você vai ser julgado, chegar lá naquele dia e o Senhor vai dizer bem assim: olha, você agora, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. E o Senhor vai dizer: vamos julgar segundo os livros. Não! O julgamento dos livros é para aqueles que morreram sem Cristo. O livro da vida é para os salvos. E sabe o que é que os salvos irão receber? Os salvos que tem o nome lá. Eu não sei como é seu nome lá. Eu não sei como é meu nome lá. Como é seu nome lá, Felipe? Eu não sei como é meu nome lá, irmão, mas ele sabe. Quando chegarmos diante do tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5,10 ou é 1 Coríntios 5,10 e Romanos capítulo 14, a gente não vai estar, nós, igreja, os salvos, não estaremos diante do Senhor para ser julgados para condenação, não, viu? Engana-se quem pensa isso. Mas a Bíblia está dizendo que todos vamos aparecer diante do tribunal de Jesus e todo mundo vai ser julgado. Todo mundo vai ser julgado por algumas coisas. A igreja vai ser julgada, sabe para quê? Não é para condenação, mas é para os galardões. Para a condenação são esses que os nomes, são esses que serão julgados pelos livros das obras. Não querem Jesus, estão aproveitando tudo que o mundo oferece. Segundo a Bíblia, está tudo escrito lá, vai dar conta diante de Deus. A Bíblia diz que até os que estão destruindo a natureza vão ser julgados. Deus vai cobrar deles, olha. Os que estão destruindo a natureza vão ser julgados. Deus vai cobrar deles. Por quê? Porque Deus fez tudo perfeito. Deus não fez a terra para o homem destruir. E o que o homem faz hoje? Destrói. Então a Bíblia diz em Isaías que Deus vai cobrar, vai ser julgado. Os salvos não. Quando chegarmos diante do Senhor, vamos receber os galardões por aquela vida que tivemos, pelas renúncias, pela obediência, pelo sacrifício, sabe, por abrir mão de muitas coisas para dizer: Senhor, olha, a carne está tremendo, mas eu não vou ceder, eu não vou fazer sua vontade. Viveu em santidade, viveu em obediência, viveu uma vida de renúncia, receberão os galardões. Eu vou explicar o que é galardões lá na frente. Aí a Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor, a noiva que é a igreja junto com o noivo Jesus. Eu falo com alegria no meu coração do que espera a igreja da salvação. Mas eu quero dizer para você que está nos ouvindo, você que ainda não tomou uma decisão, toma uma decisão na sua vida. O inferno existe, o lago de fogo existe. A Bíblia diz em Mateus 25, Jesus disse que o inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. O plano de Deus é você estar para sempre com Ele. Arrependa dos seus pecados, se volte para Deus, deixe o ímpio o seu caminho mau e sirva ao Senhor. Que em nome de Jesus Cristo essa palavra fale no seu coração, que o Espírito Santo te convença, dê ouvidos à voz de Deus. Sabe, talvez você está vendo aí, você está dizendo: mas pastor, eu faço tanta coisa errada. Você não sabe um terço da minha vida, você não sabe um terço da minha história. O ladrão que estava na cruz, crucificado com Jesus também, ninguém sabe da história dele. Sei que era um ladrão e salteador, não prestava, não valia nada. Mas ele, quando olhou para o Cristo, para Jesus, ele disse: olha, lembra de mim quando chegares, quando estiveres lá no paraíso. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo. Ei, se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus. Não espere a situação no mundo piorar para você dizer: não, é Deus me dando um sinal. Não é no tempo da escassez, Ele te quer no tempo da bonança, para que você o busque não pelo que Ele tem ou pelo que Ele faz, mas por quem Deus é. Que essa palavra ela queime no seu coração. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você não vai morar eternamente com Deus. E isso não depende de Deus, depende das suas decisões, depende das suas escolhas. O que você quer? Morar com Deus eternamente ou morar para sempre eternamente longe de Deus? Deus está te dando a oportunidade. Daí de onde você está, se renda.
Entregue a sua vida para Jesus. Confesse Ele como o Senhor e Salvador da sua vida.